Olá, minha gente, tudo bem? Mais um encontro, mais um tema voltado ao autoconhecimento, à percepção dos nossos movimentos internos, a questão de nós identificarmos quais são os nossos movimentos frente às pessoas, às situações. E será que a gente se deixa abalar pelas coisas que acontecem? E às vezes os tremores são intensos. E como que é esse abalo que a gente sente? Então o tema de hoje diz respeito a ao fato de que trabalhando a nossa mente, nós podemos nos tornar inabaláveis. Será isso mesmo? Eu quero agradecer muito a sua presença, você que chega por agora, você que já está me acompanhando, agradecida por essa possibilidade que você me dá de poder compartilhar com você aprendizados que podem tornar a vida mais tranquila, mais serena, menos tumultuada, principalmente a nossa mente. Você pode fazer contato comigo para atendimentos individuais, trabalhos em grupo, tem o Gmail aqui na descrição. Pode ser muito bacana a gente fazer um workshop, uma roda de conversa, discussão de alguns temas reflexivos, com mulheres, com jovens, com pessoas que estão a fim de perceber como é que elas têm se relacionado com as questões do dia a dia. Até que ponto a porta está aberta o tempo inteiro para que problemas cheguem e sejam identificados como problema ou não. Então, fiquem à vontade para poder fazer esse contato e a gente pode ver uma oportunidade bastante interessante. Então, o tema de hoje, trabalhar a mente te torna inabalável. Nos torna inabaláveis. E eu quero começar propondo para você uma experimentação. Antes de eu falar qualquer coisa, nós vamos falar de mente. A mente mente, engana, e a gente confunde mente com pensamento, a gente confunde mente com aquelas coisas que vão passando o tempo inteiro, as coisas do passado, os compromissos do futuro, e a gente vai se deixando levar por isso, fatos acontecidos ou que acontecerão. E a gente acha que mente é isso, né? Então eu quero te propor um instante de observação. Eu gostaria que onde você está aí, você ficasse nessa posição que você se encontra, de preferência com foninho de ouvido, se não, fique bastante atento à minha voz. Gostaria que você ficasse ereto, sentado, eu imagino que você esteja. Se estiver em pé e poder estar, tem a possibilidade de se sentar, se sente, com os pés no chão, coluna ereta e prestando atenção na sua respiração. E eu vou te pedir para fechar os olhos e eu vou marcar um tempo que isso vai acontecer. Eu estou aqui com um marcador na minha frente e nós vamos ficar 2 minutos. Será que você tem a consciência do quanto representa 2 minutos? Em algumas situações, 2 minutos parece uma eternidade. Em outras, parece que o tempo voou. Então, eu gostaria que você experimentasse isso agora. Eu vou te chamar, fica tranquilo, você não está sozinho, nem sozinha. Então, feche teus olhos e procure se desligar de tudo que está acontecendo fora. Presta atenção na sua respiração apenas, olhos fechados. Pode prestar atenção nas narinas, pode prestar atenção no abdômen. Foca em alguma coisa do seu corpo, pode ser entre as sobrancelhas, no terceiro olho. Apenas foque em algum lugar e preste atenção nos teus movimentos internos. Eu estou marcando um tempo a partir de agora.
Silencie. Silencie de qualquer pensamento. Apenas observe o seu silêncio. Observe a sua respiração. A proposta é você se aquietar. Perceba as suas sensações. Já se passou 1 minuto. Continue aquietado no seu silêncio. Observe os sinais do seu corpo. Ou observe o nada do seu corpo. Já estamos finalizando, mais uns instantes. Finalizamos. Aos pouquinhos você pode ir voltando, mexendo partes do seu corpo, mãos ou pés, abrindo os olhos e retornando para cá. Será que você conseguiu fazer essa experimentação? Foram 2 minutos. Imagine você que nós temos 24 horas no dia, 360 minutos. Nós utilizamos 2 minutos. Nesse instante, se você me seguiu na proposta, não é? Você utilizou esse tempo para se auto-observar. Será que você consegue fazer isso? O que você percebeu? É difícil? É fácil? A mente tende o tempo inteiro a trazer alguma coisa, algum julgamento, alguma ideia de algo, algum compromisso, uma coisa que tem para fazer, o questionamento da situação, a crítica. Será que você percebeu algumas coisas assim? E como é que você lida com isso? Será que você consegue reverter no sentido de não entrar nesse jogo? Será que você consegue manter a sua proposta concreta? Então, essa percepção é muito interessante para a gente começar a falar algumas coisas sobre essa questão da mente. Porque o tempo todo a mente e as emoções nos levam a infinitos lugares. Eles brincam conosco, né? O tempo todo, as sensações, né? A nossa mente, ela brinca conosco, mas essa brincadeira pode levar ao adoecimento, ou à tortura, ao descontentamento de maneira geral. Então, há outras formas de fazer, há outras formas de viver, sem a gente precisar se deixar levar por aquelas coisas que vão chegando na mente.
Às vezes até se você não tomar cuidado, você está falando sozinho, você está revivendo uma situação, você está indo falar com alguém, fazendo, tomando uma atitude por causa de alguma coisa que chegou na sua mente naquele instante. Às vezes você nem para pensar, refletir sobre o que é, ponderar sobre a importância de tomar uma atitude naquele exato momento. Às vezes você já está fazendo, né? Então, o mundo, ele não precisa atender às nossas necessidades e não vai atender às nossas necessidades. Da mesma forma, nós não precisamos atender ao movimento da nossa mente, ao movimento automático da nossa mente. Não precisamos e não devemos. É importante que a gente observe isso e que a gente siga o crivo da consciência a respeito da pertinência de fazermos determinadas coisas ou de estarmos chegando a determinadas conclusões. Será que aquilo é pertinente? Né? Então, nós podemos trabalhar o contentamento em nós, sem a gente sair fazendo coisas à torta ou à direita, sem a gente ficar estabelecendo críticas, sem a gente estar se deixando passar por situações de nervosismo, de agitação. Nós podemos fazer isso. Então, todos os seres contêm a própria existência dentro de si. Então, a vivacidade da própria existência, a questão da gente poder reformular as coisas, a criatividade da existência, a luz, né? A transparência com nós mesmos, a transparência nas atitudes, no pensar e no agir, né? Fazer aquilo que a gente está pensando, falar aquilo que de fato a gente está sentindo, claro que sem a intenção de agredir ninguém, nem de ofender ninguém. Às vezes o silêncio é a melhor alternativa, mas perceber o que está acontecendo, perceber esses nossos movimentos é o mais importante. Então a existência, ela está sendo... a existência em nós, o poder luminoso da existência, né? O fato da gente existir, da gente estar tirando proveito da nossa existência, pode acontecer ou não. A gente pode estar ampliando a nossa existência, né? Expandindo, ou a gente pode estar reprimindo, a gente pode estar contendo a nossa existência. E aí vão acontecendo as decepções, o sofrimento, aquelas coisas todas desagradáveis que nós sabemos quais são. Então, se nós nos acomodamos numa zona de conforto, tipo, desse jeito aqui tá bom, é aqui que eu vou ficar, né? Esse negócio aqui é bacana, eu só quero isso. Se a gente se acomoda nessas questões sem perceber o que é que está fazendo a gente se acomodar, que a acomodação ela tem seus prós e contras, onde a acomodação nos leva, né? Se a gente chega a algum lugar de alguma meta, né? Algum objetivo, numa situação de conforto o tempo inteiro. Então a gente pode estar fazendo esses confrontos de nós com nós mesmos em muitos momentos, né? O tempo inteiro quase que a gente pode estar nos confrontando de uma maneira leve, serena, tranquila, sem acusação, né? Sem exigência, apenas com a transparência, com a honestidade de perceber por que eu estou sentindo isso, por que eu estou querendo fazer tal coisa ou não estou querendo fazer tal coisa. Então essa conversa interior diz respeito à mente consciente. Às vezes a gente fala tanto disso, e será que nós estamos identificando isso em nós, esse movimento de autoconsciência? Olha que bacana a gente poder perceber essas coisas.
o conforto ele nos engana, porque a gente acaba, diante das situações de conforto, né? Eu estou bem aqui desse jeito, né? Eu não quero fazer uma coisa nova, não me convide para nada que eu não vou, desse lugar eu não saio, dessa pessoa eu não desgrudo. Esse tipo de situação que nos atrela, que nos prende a algo ou alguém, isso acaba nos enfraquecendo e faz com que a gente valorize superficialidades, né? E na superfície das coisas, a gente não chega àqueles conteúdos que nos desenvolvem, que ampliam a nossa consciência, que fazem com que a gente domine a relação com as emoções e com os sentimentos, né? Com que a gente tenha autopercepção. Então, fazer essas observações é muito importante. Às vezes a gente está reclamando de coisas por reclamar, e esse movimento da reclamação, essa atitude constante, só causa adoecimento em nós. Mas não é uma questão da gente se criticar por isso. Não. É uma questão de a gente ser honesto em perceber. É verdade, isso está acontecendo. Eu faço isso, eu tenho tendência a fazer tal coisa comigo. Então, essa observação é que é importante que ela aconteça. É preciso habilidade para reverter os movimentos sem distorcê-los. A habilidade para mudar as coisas sem ser agressivo, inclusive sem ser agressivo com você mesmo, sem auto-exigir nada. Fazer pela vontade, pelo prazer de se autodescobrir, né? Quem fala isso para nós, dessa importância das coisas, são autores que trabalham com essa questão da autopercepção, do yoga, né? Então, esses tipos de estudos espiritualistas, eles nos levam à autopercepção, né? Que é um passo a mais além da superficialidade, né? A autoobservação é o invólucro, a superficialidade é o pacote, né? É o laço de fita, é aquilo que a gente escolhe para aparecer, né? Uma imagem escolhida para aparecer para os outros, né? Aparecer no externo. O convite que eu estou te fazendo aqui, a proposta que eu te trago, a atenção que eu te peço, é para aquilo que acontece dentro de você, como nós fizemos na nossa experiência inicial. Falar de aquietação da mente é fácil, é isso, é aquilo, a gente pode usar de várias teorias e conceitos. A questão é, você já experimentou? Você já conseguiu experimentar alguns instantes fazendo isso? Que foi essa vivência inicial que eu te trouxe? Então, é essa questão, a questão de você estar se propondo a perceber teus movimentos de verdade, a experimentar coisas, né? Não ficar voltado só à aparência das situações, aquela aparência que vai te deixar mais agitado, nervoso, descontente e que tende a adoecer. Então, existem elementos grosseiros e sutis no mundo, de maneira geral, né? E também no nosso corpo. No nosso corpo nós temos os ossos, músculos, tecidos, né? São elementos concretos, grosseiros, táteis, a gente consegue pegar. Agora, se a gente falar de sensações, de intuição, de emoção, de percepções, são coisas que a gente não consegue pegar, são coisas que não têm forma. E só dá para a gente falar dessas coisas quando nós observamos essas coisas em nós. Não dá para observar lendo o que foi escrito, nem olhando para nenhuma superficialidade. Então, essa é
uma questão importante de nós mantermos atenção. Então, para sentir esses movimentos sutis, né, é preciso intenção. E essa intenção é algo individual. Para senti-los, para experimentá-los, é necessário a intenção. A intenção do quê? De perceber, por exemplo, o corpo concreto. Essas coisas, elas estão por trás, estão no invólucro do corpo físico, por exemplo. Então, o corpo físico é uma oportunidade maravilhosa que nos foi dada para observar o que está mais profundamente ligado a ele. Faz parte dele, mas não é ele. Faz parte de algo maior, na verdade, né? Tanto o corpo físico quanto esse corpo sutil, eles são elementos de uma força muito maior. Mas o corpo sutil, essas percepções, talvez só alguns de nós vão observá-las, né? Isso pode passar batido para muitos durante a existência toda. E aí são aquelas pessoas que descompensam, né, que se deprimem com mais facilidade ou se agitam com mais facilidade, né, porque não conseguem fazer a observação de si mesmo. Então não se coloca como terceiro elemento, né, aquilo que observa o que está acontecendo no corpo. Não se coloca assim. E aí acaba sendo capturado, porque as emoções são fortes, né, minha gente? E levam, e nos levam para falar coisas ou para fazer coisas que às vezes a gente até se arrepende depois. Então a mente sã, ela observa e percebe tudo o que está acontecendo, o que é concreto e o que é sutil, o que é abstrato. E reconhece que o sutil, ele é um degrau a mais profundo do que aqueles elementos concretos que nos atingem, né? Aquelas coisas que chegam e que nos estremecem, às vezes nos tiram do prumo. Trabalhar a mente nos torna inabaláveis, então. Por quê? Porque nos protege de nos deixarmos levar por aparências. Olha isso! Então, nos protege de nos deixarmos levar pelo formato das coisas, pela cor das coisas, pelo sabor das coisas. Olha isso! Isso é fácil? Não sei se é fácil ou se é difícil. Não sei se é o caso da gente dar esse tipo de qualidade de nomenclatura, fácil ou difícil. Talvez, para quem esteja acostumado a apenas ter movimentos ligados à agitação, à repetição das coisas, acho que vai ser difícil, talvez. Mas para aqueles que estão querendo tentar sair fora daquela enxurrada, sabe, como uma água de um rio, uma enxurrada que está carregando você, como se você fosse um barco carregado pela enxurrada. Para aquele que está atento àquele lugar, percebendo formas de sair daquela enxurrada ou se proteger da enxurrada, está observando o entorno, né? Não está totalmente entregue àquele movimento forte, né? Aquele movimento intenso que te empurra e que te impulsiona para um lugar só. Aquele que está numa situação como essa, buscando se safar disso, certamente terá mais chances de encontrar ali uma maneira de conter aquela embarcação de alguma forma, né? Pelo menos ele vai estar utilizando o seu tempo para isso, vai estar utilizando aquela situação em seu benefício. Agora, se você se entregar à fatalidade ali daquela situação grotesca,
e não ver alternativa, né? Não procurar se colocar fora daquilo um pouquinho, você acaba sendo empurrado mesmo para onde para algo que tenha que acontecer, né? Para a fatalidade, aí não tem jeito, né? Então, a essência, ela não tem forma, não tem receita mágica para chegar nela. Tem algumas dicas, aquietar a mente é a primeira delas e fundamental. E o que vai acontecendo depois, as pessoas vão experimentando. Hoje nós fizemos, por exemplo, 2 minutos na proposta que eu trouxe. Pensa que 2 minutos, num momento seguinte, podem virar 3, depois 5, depois 10 minutinhos, né? Imagina uma experiência como essa acontecendo em um mês, 10 minutos por dia ou 15 minutos por dia. O que isso pode provocar nos neurônios, no movimento mental, nas conexões mentais que acontecem o tempo todo, nas sinapses? O que isso pode acarretar, transformar? Só a prática, né, individual é que pode responder essa pergunta. Não é? Não é nada que a gente tenha aqui para debater ou para dizer que todo mundo vai chegar no mesmo lugar. É diferente disto, né? É uma coisa muito singular. É uma coisa muito singular e que vai na contramão da enxurrada, né? E que quando a gente estiver em situações inusitadas e intempestivas, quando a gente quando estiver o mundo externo tentando nos capturar pela intempestividade, certamente essa prática diária do aquietamento vai fazer com que você vislumbre outras alternativas benéficas para você, né? Vai fazer com que você se autoproteja. De que jeito? Só a experimentação é que vai te dizer, né? Então, as coisas que nos aborrecem, elas têm esse poder de aborrecer porque nós deixamos atingir, né? Nós deixamos que os formatos nos atinjam, né? O que são formatos? São palavras, são atitudes, são regras, são conceitos, são opiniões, né? Essas coisas que a gente tem no mundo da diversidade humana. A diversidade não pode ser uma coisa bacana, interessante, né? A diversidade não pode nos ensinar coisas diferentes daquela que nós estamos habituados a fazer, a pensar, a sentir. Porém, se nós estivermos resistentes à transformação, a gente vai se debater e rebater, né, refutar qualquer coisa diferente de nós, né? E aí nós tenderemos a achar que o diferente de nós está errado, né? Que o diferente de nós é alguma coisa prejudicial, né? E a gente corre o risco de ser violento, na verdade, com esse diferente de nós. Então a violência começa dessa forma, né? Quando nós não aceitamos aquilo que é diferente de nós. Nós podemos nos distanciar daquilo que a gente percebe que pode não ser bom, sem precisar usar de violência nenhuma. Podemos? Né? Será que você experimenta esse tipo de ação? A ação não reativa? Será que você experimenta isso? Isso é possível, né? A partir de treinos, a partir da intenção, a partir da vontade. Então, quando nós estamos mais conectados com o que está acontecendo em nós, com as nossas responsabilidades inerentes, né? Com as coisas que são próprias da nossa existência,
né, daquilo que é natural, daquilo que é essencial, com nossas ações, com nossas omissões, né? Não vai sobrar espaço para nós nos envolvermos com as coisas que não pertencem a nós. Não vai sobrar espaço para nós nos envolvermos e nos deixarmos atingir pelas coisas do mundo externo, né? Pelos apelos externos. O caminho da autoobservação e da atenção em si próprio, né? O ir muito mais fundo em si é o caminho, então, da consciência. E quem diz isso para nós é Krishnamurti. Então, Krishnamurti, Sadhguru, são mestres entre tantos que existem, que quando a gente faz leitura sobre o material deles, ou a gente faz práticas conduzidas por eles, ou a partir dos ensinamentos deles, a gente vai percebendo que há transformações que nós podemos fazer, sim. A gente vai percebendo outras alternativas. Olha que legal isso. Então, nós apenas estarmos conscientes dos nossos pensamentos e sentimentos, sem condenação, sem comparação, apenas sendo observadores. Será que você se propõe, já se propôs, ou aceita a proposta de ser observador de você mesmo? Isso é uma questão de autocura. Isso é uma questão de vida saudável, de vida feliz. Será que você está experimentando isso de verdade? Então, apenas perceber a sutileza disso, né? A sutileza da sua essência. Então, você verá como isso pode ser difícil, porque nós somos treinados para criticar, para comparar, para condenar, para aprovar, para desaprovar. Então, a gente precisa se desvencilhar dessa coisa do julgamento, né? A autoobservação da essência, a autoconsciência, ela exige não julgamento. A mente inabalável, ela observa, ela aprende, ela experimenta, né? Ela experimenta os formatos verdadeiros, essenciais, que não tem nada a ver com a aparência. Então, hoje é essa mensagem que eu trago para você. Poder você observar os teus movimentos, poder você experimentar ser inabalável, sentir-se inabalável, embora você perceba o que está acontecendo, né? Não se trata de se ausentar daquilo que está acontecendo. Nós vivemos no mundo concreto, mas nós não precisamos nos deixar capturar por ciladas que nos colocam distante de reconhecer o que está acontecendo de verdade. Então, prazer imenso pela tua presença, e na semana que vem a gente se encontra com um novo tema. Qualquer questão, dúvida, comentário, fique à vontade para poder fazer, ou até mesmo um contato, mas se você estiver voltado a se autoconhecer, as surpresas que virão pela frente vão poder te colocar em contato com certo empoderamento de você mesmo. Obrigadão, minha gente. Grande beijo. Até mais.